Muito bem. Boa noite. Boa noite. Como que vocês estão? Bem. Obrigada, Adriele, né? Pela canção, estar com a família. O louvor, ele alcança o nosso coração, né? Muito gostoso, que já prepara o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque todos os dias a gente tem saído daqui com louvores, ouvindo, né? A gente vem, ouve louvores e sai daqui com ele na mente e no coração. Olha, eu recebi aqui uma listinha que tem muitos nomes e eu tô vendo que tem pessoas novas aqui, né? O seu Elídio tá um sortudo demais, né? Quem tá do lado é quem? Fala, pra eu não errar. Hã? Que também é outra sortuda. Que tá do lado do seu Elídio. Ah, o seu Elídio, eu tô fazendo confusão. É lá de trás, eu tô vindo pela primeira vez, não é? Ou não? Pela segunda. Eu tô confundindo com esse senhor da máscara verde. Ele que tá vindo sempre que eu vejo, né? Ah, irmão Joaquim, mas é sortudo também, irmão Joaquim, quem tá do lado também. Não é? Marli, isso mesmo. Me perdoe, gente, porque a minha memória não tá boa. Acho que é a idade, né? Mas que bom. E tem um rapaz aqui, olha, que eu não vi. Tudo bem com você? Como é que é seu nome? Alisson. Ah, eu conheço um Alisson, viu? Não é só você não, porque tem gente que a gente pensa assim, nossa, que nome diferente, eu nunca vi igual. Mas eu conheço um Alisson que casou semana passada. Ele casou semana passada, inclusive. Mas que bom. Seu Lívia, a esposa também, a filha, a família também. Sim. Eles estão vindo pela primeira vez. Sim, com a Marli. Aqui tem vários nomes, né? Eu não vou saber associar nome com a pessoa, mas todos sejam muito bem-vindos, viu? Aqui na casa de Deus, é muito bom. E o pastor está ali com a esposa dele, viu? Quem não conhece, está ali o pastor Gustavo, todas as noites me buscando, trazendo, e com a esposa, né? Então é muito gostoso. Meu esposo está fazendo evangelismo lá na Central de Macaé, eu estou aqui. Então a gente está se dividindo. E nós estamos na penúltima noite. Olha, a gente vai sentir saudade. Eu vou sentir saudades. A pastora Miriam também aqui. Ah, tudo bom, Miriam? Mas ela veio essa semana. Orixá. E que gratidão, né? De estar aqui com vocês todos esses dias. E amanhã tem mais, viu? Tá aqui caindo meu papelzinho com todos os nomes. É muito nome. Eu contei aqui, são 13 nomes, adultos e crianças. Mas vamos lá, né? O tema de hoje fala sobre os sinais da sua vinda. Nós estamos aqui falando e conversando. E ontem nós falamos sobre a volta de Jesus. Por que nós aguardamos? Como que nós precisamos aguardar? Olha, desde que o pecado sequestrou esse planeta, o bem e o mal eles passaram a coexistir no mundo. E mesclando assim momentos de alegria com momentos de tristeza, com momentos de dor, e a gente vive assim, né? Nesse misto de alegria e de tristeza. São sentimentos. À medida que o mundo avança, nós vemos uma rápida evolução do mal na humanidade. Eu essa semana li um texto que mostra como que Deus sentiu quando Ele criou esse planeta. Lá em Gênesis 1:31 diz: e viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. E a gente percebe alguns capítulos após, no capítulo 6, que essa realidade muda, que Deus já começa a mencionar de uma outra forma. Já não fala que tudo era muito bom. E do capítulo 1 ao capítulo 6, a gente pensa que é assim, são só alguns capítulos depois, mas entre o 1 e o 6 passaram 1656 anos. Então vejam, Deus diz assim em Gênesis 6, capítulo 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Então se arrependeu de ter feito o homem. Eu quero que vocês fechem os seus olhos agora para a gente orar. Vamos buscar a Deus porque a gente vai conversar um pouquinho sobre este assunto. Querido Deus, nós estamos gratos a Ti por mais uma oportunidade de abrirmos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz. Fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus nós choramos. Amém. Mas então este texto
diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. E aí você pode perguntar, mas Deus se arrepende? Que negócio é esse? Só que o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. E na Bíblia, sabem que a Bíblia foi escrita em outra língua, né? Em outras línguas. E na palavra, no hebraico, no grego, para a palavra arrependimento são usados várias diferentes palavras. É diferente do português, né? Às vezes para uma única palavra são usadas, um sentimento usado palavras diferentes. E nesse contexto aqui de Gênesis 6:6, quando diz que Deus se arrependeu, está dizendo que Deus sentiu uma tristeza profunda, uma dor profunda. Então, quando a gente lê novamente o texto, a gente percebe que Deus sentiu uma dor profunda, um pesar, uma tristeza por ter feito o homem na terra. Ele viu toda a maldade e ele se entristeceu. O pecado, queridos, é como um câncer que vai corroendo toda a nossa alegria, toda a nossa felicidade. E a gente deixa de desfrutar o plano original de Deus para a gente. Não era plano de Deus que o ser humano passasse por sofrimento, passasse por dor, por aflição, por morte. Mas não fosse a ação de Deus, como vimos esta semana, de conter o pecado, de vir morrer na cruz, nós já teríamos desaparecido desse planeta. Não existiríamos mais. Mas Deus estabeleceu um plano que derrotou o pecado e nos prometeu um mundo melhor, em que não precisaremos mais alterar, né, ou alternar entre alegria, entre tristeza, entre conviver com o bem e conviver com o mal, porque o mal não vai mais existir. Isso é a promessa de Deus. E a gente acredita porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Em Apocalipse 21, no capítulo 1, diz: E vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. No versículo 4 diz: E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque essas primeiras coisas são passadas. Eu estou lendo assim rápido porque são textos que nós já lemos durante a semana e eu estou só reforçando para vocês relembrarem a promessa de Deus, de que vai fazer novos céus e nova terra. E graças a essas promessas nós podemos olhar o futuro com esperança. Graças às promessas de Deus, hoje nós podemos viver aqui em meio a dor e sofrimento, mas com a esperança de que Ele tem algo melhor para nos oferecer. Mas será possível, você pode estar perguntando, será possível que tal promessa se cumpra? Algumas pessoas desconfiam, algumas pessoas ficam se questionando, né? A gente já se questionou, fala a verdade. Se você nunca pensou assim, será que Deus vai voltar mesmo? Está demorando tanto, né? Mas será? Nós podemos encontrar evidências dessa realidade. E eu quero então conversar sobre um pouquinho com vocês sobre este tema, e ao final vocês vão perceber que vale a pena confiar em Deus, que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Jesus, ele sabia que essas inquietudes, que essas perguntas, esses questionamentos surgiriam em nosso coração e também surgiram no coração dos discípulos de todas as épocas. Mas no capítulo 24 de Mateus, ele nos dá respostas. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, porque nós vamos então encontrar ali algumas respostas. Será que Jesus vai voltar? Quais os sinais dessa vinda? Quando será que ele vai voltar? Nós temos todas as respostas. Na Bíblia nós encontramos todas as respostas. Ela tira todas as dúvidas. Deus não deixou nada encoberto. Tudo está revelado. O próprio Jesus, ele respondeu e nos dá pistas. Abra lá no Mateus capítulo 24. A resposta, ela foi dada em duas dimensões, passada e futura. Porque a pergunta que foi feita abrangia o futuro de Jerusalém e o futuro do planeta. E a pergunta que foi feita quando Jerusalém e o mundo de pecado seriam destruídos. Então, Jesus deixou aqui sinais e respostas que dizem respeito aos dois acontecimentos, tá? A destruição de Jerusalém e a segunda vinda de
Jesus e a sua segunda vinda. Então, lá em Mateus 24, do versículo 6 a 8, diz assim, ele falando, olha, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou é necessário, que isso tudo aconteça. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Olha as respostas aqui. Antes da destruição de Jerusalém, houve um período de muita instabilidade, com guerras constantes ali naquela época, onde Jesus estava mencionando, no leste do Império Romano, houve pestes, houve fomes, terremotos já aconteciam naquela época também, falsos cristos, um cenário assim bem semelhante com o cenário que a gente vive hoje. Hoje a gente tem fome? Tem pessoas que hoje vão dormir sem ter comido nada. Famílias, muitas pessoas que estão aí sem comer, não tem o que comer. E nós precisamos ser gratos a Deus, né? Porque nós temos o que comer. No mundo que a gente vive hoje tem pestes? Olha, que pergunta óbvia, né? Nós estamos vivenciando uma peste, uma Covid, uma pandemia. Uma coisa grandiosa. O mundo inteiro está sofrendo com essa peste. Mas nós já passamos por outras pestes. Eu andei pesquisando, eu não sei se era nascido, né? Sei lá, o pastor pode me lembrar isso aí. A peste bubônica, varíola. Lembra da varíola? A gente lembra, né? A varíola foi erradicada do 1980, tem pouco tempo. Sabe por quê? Vacinação em massa. Foi por isso que a varíola hoje não faz parte mais do nosso cenário. Mas a gente teve outras, tem outras mais recentes, né? A cólera, a gripe espanhola, a gripe suína, são pestes e nós estamos vivenciando a Covid-19 e nós não sabemos quantas pestes ainda nós passaremos. Mas esses são sinais da volta de Jesus. E guerra? Temos guerra? Nem preciso falar, né? Guerras por toda parte, inclusive dentro da nossa casa, né? Mas aí começa dentro de casa, e guerras grandiosas, né? De nação contra nação, um país contra o outro, uma coisa bem triste. O que nos chama a atenção é a atitude que muitos tomariam frente a esses sinais, tanto no passado como no futuro, né? As portas da vinda do Filho do Homem. Lá em Mateus 24, você está com a Bíblia aberta aí, no versículo 12, eu vou ler o versículo 12, depois eu vou pular para o 38 a 39, diz assim, acho que está aqui, pode acompanhar também, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Outro sinal. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, né? Tudo normal. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Igualzinho. As pessoas estavam ali, Ao mencionar Noé, Jesus ele quis chamar a atenção para várias situações que ocorreram nos dias do patriarca e que ocorreriam também por ocasião da volta de Jesus. E na experiência de Noé, Jesus quer nos mostrar, Jesus quer nos advertir, nos alertar, nos ajudar a viver aqui nesse mundo corrompido, assim como Noé viveu nos seus dias também ali no mundo de pecado. Ele quer nos ensinar o que fazer. O que a gente faz? Vamos seguir o exemplo de Noé. Então, nós não podemos perder o foco. Noé não perdeu o foco. Noé andava com os pés na terra e os olhos no céu. E a gente precisa também, da mesma forma, enquanto a gente espera a volta de Jesus, porque os sinais estão ao nosso redor. Então, em Gênesis 6:9 diz que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gravem essa frase. Noé andava com Deus. Vocês sabem o que é andar com Deus? Essa semana nós falamos um pouquinho sobre o caminho, que Jesus é o caminho, que Jesus anda ao nosso lado. Mas andar com Deus é fazer as escolhas corretas, é ouvir a sua voz, é fazer a sua vontade. Andar com Deus é estar com Ele durante 24 horas. É possível andar com Deus durante 24 horas? Ou vocês acham que a gente acorda, faz o culto, vai para o trabalho e deixa Deus em casa? Não.
A gente tem aqui, eu estou sem o meu celular aqui, mas vocês andam com o celular de vocês 24 horas, não é? Vocês botam ele ali do lado da cama e, né? E ele está ali pertinho. Parece que ninguém já acorda, já olha, vai dormir, antes de dormir, olha. Assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento de intimidade, né? De apego, estar ali 24 horas com o pensamento ligado no céu. Não quer dizer que eu tenho que ficar orando 24 horas, não é isso, lendo a Bíblia 24 horas, não é isso. Andar com Deus é estar em sintonia com a vontade dele. Amém. É ter o senso da presença de Deus, essa intuição de que Deus está ao meu lado. Então tudo que eu faço, quer comais, quer bebais, a gente faz tudo para a glória de Deus. A gente falou sobre isso no sábado. Andar com Deus é ter relacionamento com Deus. E o relacionamento se dá através da leitura, do estudo, através da oração. Vai fazendo com que a nossa intimidade com Deus seja fortalecida. E aí onde eu estou, onde eu estiver, no ônibus, até em cima de uma árvore, né, dirigindo, eu posso conversar com Deus, eu posso... Tudo que eu faço, Senhor, será que isso que eu vou fazer é da sua vontade? Noé andava com Deus em obediência, em adoração, em companheirismo, em fidelidade, em amor, em reverência. Andar com Deus é o meu estilo de vida, né? Estar com Deus ao meu lado. Em meio a uma sociedade dominada pelo mal, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter as ondas dos males morais. Não significa que Noé não tenha pecado ou não tenha cometido erros, mas que ele perseverava em conhecer a Deus e a sua justiça. E isso definiu Noé como um homem justo, um homem perfeito. Sua vida piedosa nos anima também a perseverar em meio a tempos tão difíceis como este que nós estamos vivendo hoje. É ou não é verdade? Está fácil ou está difícil? Está difícil, né? Noé perseverou em buscar a Deus. Ele não se conformou em viver uma fé passiva. Sabe aquela coisa assim, acomodada, que não age. O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus 11, versículo 7, e o livro de Hebreus é lá para o finalzinho da Bíblia. Se você trouxe a sua caneta, anota aí. Se você está com a sua Bíblia, também pode abrir. Se está com a Bíblia no celular, também pode abrir. Não tem problema nenhum de usar o celular com a Bíblia, né, dentro da igreja, porque hoje a tecnologia nos ajuda a termos até a Bíblia, né, de forma digital. Então, abra aí e vamos ler. O apóstolo Paulo disse: pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ela percebeu que eu estou suando, né? Mas é assim mesmo, é porque está calor, acho que é a luz, não sei. Mas vamos lá. Isso é um bom sinal, né? Estou transpirando. O apóstolo Paulo disse: pela fé, você só não pode derrubar eu para trás agora com esse vento, né? O apóstolo Paulo disse assim: pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, o que ele fez? Aparelhou uma arca. Sabe o que significa isso? Ele providenciou uma arca para a salvação da sua família, para a salvação da sua casa. Embora Noé e toda a sua geração nunca houvessem visto algo, tá, da magnitude de um dilúvio, eles nunca tinham visto chuva, né, Marli? Eu acho que eu errei seu nome, né, Marli? Essa que você está olhando para mim. É a Marli, a pastora, que você disse? Ah, Eliane? Miriam. Ele nunca tinha visto um dilúvio, né, Miriam? Mas ele decidiu acreditar em Deus. E não somente acreditar, mas ele decidiu agir em obediência à ordem divina. E ele não permaneceu passivo, né? Revelou uma fé em Deus, uma fé sincera. Então quem anda com Deus tem fé, desenvolve confiança, né? Ele sabia que o simples fato de não fazer mal a ninguém, alguém acreditar em Deus, né? Somente vou acreditar em Deus e Deus vai me livrar dessa catástrofe. Não era isso. Ele precisava agir. Por isso ele construiu uma arca para a salvação da sua família. E essa deve ser a minha atitude, essa deve ser a sua atitude. Agir, construir algo, uma arca para proteger a nossa família.
Essa deve ser a nossa atitude. Nós precisamos viver de acordo com a fé. E quando eu digo construir uma arca, gente, não é literal, não é vou lá construir uma arca, não. É fazer de tudo pela salvação da nossa família, é trabalhar pela salvação da nossa família. Né? Para a nossa salvação, nós precisamos nos preparar. E essa é a ordem de Deus. Então, fé e ação andam juntas. Quando Noé ele concluiu aquela arca grande, que chamava a atenção de todo mundo, né? Uma semana antes do dilúvio, Noé pregou 120 anos, né? A gente não vai nem entrar nesse assunto, senão vai ir longe. Mas, de repente, lá no meio da floresta, lá da floresta vieram os animais. E eles vieram. Quem estava trazendo eles? Os animais começaram a vir, e o barulho, né? Das pisadas, né? Que o elefante pisando deve fazer barulho, né? Não sei, deve tremer o chão. Mas aqueles bichos estavam vindo, animais limpos e animais impuros também. E o impressionante é que eles estavam vindo de forma ordenada, gente. De 2 em 2, animais limpos e 7 pares de animais limpos e um par de animais impuros. Eles entraram ordenadamente, entraram na arca. Não tinha ninguém trazendo eles, ninguém viu. E então, quando Noé viu aquilo, ele percebeu evidências fortes que o dilúvio estava chegando, porque Deus havia dito que o dilúvio viria. E todos entraram na arca, Noé e sua família. E a porta se fechou. Agora, por que os outros que estavam do lado de fora, porque vocês conhecem a história de Noé, por que aquelas pessoas que ficaram do lado de fora não perceberam as evidências de que as coisas estavam ali para acontecer? Eles não perceberam, não tiveram a mesma impressão de que Noé, de que um dilúvio já ia chegar. A resposta é porque eles não tinham uma fé viva e eles nem obedeciam ao Senhor. Os sinais não eram evidências para eles. Tem um livro que diz assim, Patriarcas e Profetas, quem conhece, mas os homens se haviam tornado tão endurecidos pela sua persistente rejeição da luz, que mesmo esta cena não produziu senão uma impressão momentânea, que desapareceu. Algo tão extraordinário, mas a impressão foi momentânea. Eles se impressionaram, acharam aquilo diferente, extraordinário, mas voltaram rapidamente a duvidar. Agora, para Noé, esse acontecimento fortaleceu a sua fé. O que foi para Noé, né, uma confirmação da sua fé que preparou ele para o que estava por acontecer, para os demais confirmou aquilo que nós lemos no início, que o dilúvio era necessário, que Deus se entristeceu de haver criado o ser humano, porque os homens estavam afastados de Deus, o seu coração estava muito longe de Deus. Será que essa cena não se repete em nossos dias? Será que essa cena não se repete muitas e muitas vezes em nossos dias? Quantas oportunidades Deus tem dado aos homens e mulheres? O Espírito Santo tem falado ao seu coração, ao meu coração também. E será que ele tem produzido apenas impressões momentâneas que são dissipadas assim quando vocês vão para casa ou quando a gente vai para a nossa casa e a gente esquece aquilo que a gente aprendeu e a gente não consegue colocar em prática e a gente, né? A gente sente o coração arder e depois a gente novamente não sente mais a voz do Espírito Santo. Será porque nós não estamos andando com Deus? Isso é para a gente refletir. Porque quanto mais longe de Deus eu estou, quanto mais longe da sua palavra, dos seus ensinos, da sua vontade, menos sensíveis, ou totalmente insensíveis nós estaremos à sua voz, ao seu chamado. Será que Deus não está batendo a porta do seu coração? Será que Deus bate a porta do seu coração há quanto tempo? Como Noé, nós precisamos estar atentos às evidências e estarmos prontos para o fim. O que está acontecendo hoje, queridos, é para nos alertar, é para nos despertar de que Deus muito em breve vai voltar. Amém. E eu preciso me preparar para ir junto com Ele, porque Ele tem preparado para a gente coisas que nós nunca vimos. E o melhor, passaremos a eternidade com Jesus. A Bíblia é clara, Noé andava com Deus, por isso ele achou graça diante dos seus olhos.
por caminhar com Deus, tornou-se conhecido dele e foi alcançado pela graça de Deus. Falamos ontem da graça, da salvação que Deus nos oferece, mas que precisa, para receber essa graça, precisa de uma resposta humana. Embora fosse justo Noé e reto, o que definiu a sua caminhada foi a graça de Deus, não a sua integridade. Sua justiça fortaleceu seus pés, mas o caminho foi marcado pela graça de Deus. Deus fez tudo o que precisava para nos salvar. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Ele fez tudo. Mas precisamos aceitar essa salvação para passarmos a eternidade com Cristo. Ele quer salvar a todos e Ele morreu por todos. Então, a mesma experiência que Noé teve, nós precisamos também ter, porque a graça de Deus é oferecida a todos nós. Então, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Noé nós vivemos, o nosso mundo também vive em uma desordem, numa libertinagem, mas graças a Deus ainda existem homens e mulheres como Noé. Amém? Amém. Amém. Pessoas que andam com Deus e reconhecem os sinais da sua vinda. Vocês são pessoas abençoadas porque vocês estão aqui, vieram para ouvir a palavra de Deus. Vocês estão buscando, vocês estão se preparando para a volta de Jesus e eu louvo a Deus por isso. Pessoas que andam, que reconhecem esse sinal e reconhecem que nós estamos no limiar deste mundo. Esse mundo está por um fio, mas nós precisamos não apenas acreditar, mas agir assim como Noé, porque Satanás também acredita que este mundo está por um fim, e ele treme, ele sabe que pouco tempo resta para ele. Cada sinal é um chamado para cultivar uma fé obediente e sincera, e com isso sermos alcançados pela graça de Deus. Assim como na dimensão passada a graça de Deus salvou Noé, sua família, os israelitas que obedeceram ao Senhor, em nossos dias acontece a mesma coisa. Então, permita que a graça de Deus o alcance, porque ela lhe trará refúgio, assim como foi para Noé, assim como foi para Noé e sua família. A graça e a justiça de Deus possibilitarão que você permaneça em pé em meio ao mundo que está desmoronando. Decida caminhar com Deus. Este é o segredo, caminhar com Deus no caminho estreito, lembra? No caminho apertado, não no caminho espaçoso. Esse é o segredo para vivermos uma vida justa e perfeita em sua presença. Precisamos reconhecer, queridos, em cada evidência, em cada sinal, em cada situação que ocorre em nossos dias, que nos trazem tristezas, que logo veremos a Jesus, que muito em breve, que essa esperança arda no seu coração. Que você se prepare para este grande dia, para igualmente, a Noé, que reuniu sua família e entrou na arca, foi obediente, que você também reúna a sua família, apresente a sua família a Deus, no altar de Deus, a presença de Deus. Falamos isso no primeiro dia, estar na presença de Deus, isso é muito importante, é esse preparo que Deus pede de nós. Então, precisamos obedecer ao Senhor e andar sempre em sua presença. Esse é o seu desejo? Amém. Estar na presença de Deus, ser obediente, dar ouvidos à sua voz, e Ele está batendo no nosso coração. Eu creio que Ele já entrou no coração de vocês, e que Ele continue aí, faça morada, e que decisões importantes sejam tomadas por vocês. Amanhã nós estaremos aqui novamente falando, fechando, e você não pode faltar, você precisa vir, neste último dia que será muito especial. Deus tem falado ao nosso coração todos os dias, e hoje Ele quer falar mais uma vez, está falando, e Ele vai falar agora através da canção, de uma linda canção que será cantada pela Adriele, que fala do meu novo lar. Enquanto ela canta, que possamos meditar na letra da canção e vislumbrar, esse novo céu e esse novo lar que Deus está preparando para a gente. E que enquanto ela canta, nós façamos um compromisso com Deus de nos prepararmos para este grande dia. Amém. E estarmos todos juntos muito em breve com o Senhor. Amém.